Fala, meu aluno do 9º ano, tudo bem com vocês? Centro de Educação Professor Irene Torres. Aqui quem fala é o professor Jaime Machado, Ciências da Natureza. Como é que vão? Legal? Hoje a nossa aula é do teu volume 2. A gente começa lá no capítulo 3, Diversidade da Matéria. Então corre, pega teu livro, coloca no pause aí que eu vou esperar você, tá? Então, nós vamos hoje começar algo assim bem diferente daquilo que a gente já viu. Na verdade é uma continuação mais de assuntos que talvez você ainda não tenha visto na sua vida enquanto estudante. Então a gente vai precisar ir devagar, de passar os conceitos bem lentamente para que a gente possa ter um ensino de qualidade e uma absorção do conhecimento de qualidade também por parte de você que está assistindo a minha videoaula, tá bom? Então vamos começar, tá certo? Diversidade da matéria, inicinho lá do teu livro. E a gente começa com essa imagem fantástica, né? Primeiro eu preciso entender o que é matéria. Matéria na ciência é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então tudo isso que está ao seu redor, à sua volta aí, é considerado matéria, porque apresenta uma massa e está ocupando um lugar no espaço. E o ar, será que o ar é matéria? Também. Se eu pegar um balão, encher esse balão, ele vai ser preenchido pelo ar dentro dele. Ou seja, ele está ocupando lugar dentro do balão e ele vai ter uma massa também ali, tá? Então, tudo que a gente possa imaginar que está presente no nosso dia a dia é considerado matéria. Então, olha lá, gente, por que eu estou falando isso? Porque é o título do nosso capítulo, Diversidade de Matéria. E aí a gente vai começar falando da água. Olha essa imagem e olha só a legenda dela. Diz assim: a água é certamente uma substância mais abundante da Terra e tem uma importância sem igual para o ser humano e demais formas de vida existentes no nosso planeta. No entanto, 97,5% da água que se encontram em mares e oceanos na forma salgada, ou seja, imprópria para o consumo humano e para a maioria dos seres vivos. Mas eu tenho uma quantidade absurda de água abundante no planeta Terra, mas ela tem condições impróprias para o meu consumo? Sim. Então, e a água que eu consumo é qual? A gente consome uma água potável, né? Consome uma água doce e potável, especificamente potável, que é uma água própria para o nosso consumo para a ingestão. Mas vamos lá, tá? Por que eu estou te falando isso daí? Tá? Fazendo de uma forma geral, uma visão geral do que aonde eu quero chegar, tá? Você está visualizando a água e possivelmente você não consegue visualizar o sal. Se eu pegar uma porção dessa água aí, eu não consigo visualizar o sal. Ali eu tenho uma mistura homogênea, né? Eu não consigo identificar onde está o sal, onde está a água. Porém, eu estou te falando de dois componentes, tá? E esses dois componentes, eles são matéria. E aí eu tenho condições de verificar quem é que formam esses componentes, quais são os elementos, que a gente vai ver já quais são os nomes que a gente deve dar, que vão formar esses componentes. Aí eu começo o capítulo com 3 indagações para vocês, 3 perguntas, 3 argumentos que a gente precisa discutir, né? Em relação a esse solvente, responda as questões propostas. Por que a água é denominada um solvente universal? Por que a água é primeiro denominada um solvente? O que é um solvente? É um produto que tem condições de dissolver outras substâncias. Então a água, vamos pegar um exemplo simples, você vai fazer um suco, né? Vai fazer um suco de morango. Coloquei no liquidificador lá o copo, né? Do liquidificador, coloquei o morango, coloquei um pouquinho de açúcar, um pouquinho de leite, botei a água, liguei o liquidificador, pronto, está pronto o meu suco para eu consumir. Eu te falei um monte de componentes que foram misturados à água. Então a água, ela agiu como um solvente, ela tem o grande poder de diluir essas substâncias, tá bom? Então assim, várias substâncias são diluídas pela água, por isso que ela é considerada um solvente universal. Raríssimas são as substâncias que a água não consegue dissolver, é claro? Segundo, de acordo com sua fórmula química, quantos elementos e átomos compõem essa substância? Vamos entender. Tu vai lembrar, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você, mas você aprendeu lá atrás que a fórmula química da água é H2O, é verdade? Então você tem quantos elementos químicos aí? Você tem o H de hidrogênio e o O de oxigênio. E quantos átomos? Você tem H2, ou seja, você tem 2 de hidrogênio e você tem o O de oxigênio representando 1 de oxigênio, tá bom?
A combinação dos átomos que formam uma molécula de água ocorre por meio de ligações químicas. Você sabe por quê e como esses átomos se ligam? A gente vai aprender a te responder essa pergunta no decorrer do nosso capítulo, tá? Então, a gente vai aprender como é que eles se ligam e como é que eles formam substâncias através dessas ligações entre elementos químicos que a gente vai conhecer. A gente tem uma tendência muito grande nesse capítulo, aliás, uma tendência muito grande não, nós estamos entrando no ramo da ciência que é a química, tá bom? Então, vamos lá para os nossos objetivos gerais deste capítulo. Reconhecer características que fazem com que ocorra a união entre átomos ou íons, identificar o tipo de ligação que um elemento pode estabelecer, conhecendo sua posição na tabela periódica, caracterizar os diferentes tipos de ligação química, covalente, iônica e metálica, representar as substâncias com símbolos, fórmulas e expressões próprias da linguagem química, muito importante esse item. A gente vai aprender a fazer a leitura de um elemento químico, nós vamos aprender a fazer a leitura química das fórmulas, das expressões, como é que nós falamos na química isso. Identificar e caracterizar as substâncias inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? Então vamos começar falando da estabilidade dos átomos, tá bom? Então bora entender. A principal característica que faz com que a água seja tão essencial para os seres vivos e para o ambiente é que ela tem a capacidade de dissolver várias substâncias. Acabei de te falar e te dar um exemplo. Por isso, esse líquido é conhecido como solvente universal. Essa e outras propriedades da água podem ser explicadas pela sua composição química. Bora entender qual é a composição química da água. Você tem aqui um quadro que te fala: cada molécula dessa substância apresenta um átomo de oxigênio central ligado a 2 átomos de hidrogênio, dispostos de maneira que suas propriedades a tornem diferente de outras substâncias. A combinação dos átomos dos elementos químicos hidrogênio e oxigênio na proporção 2:1 faz com que sua fórmula química seja H2O. Então lá no Fundamental 1 a gente aprendeu qual é a fórmula química da água, H2O, beleza. Do 6º ao 7º ano nós aprendemos quais são os elementos químicos. Agora a gente vai aprender como é que eles se ligam, tá certo? Então eu vou te dar só algumas informações aqui, tá? A combinação dos átomos, o que são os átomos? São os elementos químicos. A combinação desses elementos químicos, eles vão fazer com que haja a geração de uma molécula, ok? A combinação dos átomos vão gerar moléculas, beleza? Então olha só, essas moléculas elas vão se juntando, vão formar alguma substância, mas a junção inicial deles, a gente vai ter uma fórmula química a partir dessa junção. Então no caso da água, eu posso representar dessa maneira que você está vendo aqui, ó, uma maneira simbólica, onde você tem a representação aqui de uma molécula grande de oxigênio e 2 de hidrogênio ligadas a ela. É uma ligação química que está acontecendo aqui. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma fórmula química, eu tenho uma molécula de água. A fórmula química dessa molécula é H2O. Por que H2? Porque eu tenho 2 de hidrogênio. Por que O? Porque eu tenho uma de oxigênio. Na química, quando você só tem um elemento químico, você não precisa colocar o número 1 lá. Se ele aparecer sozinho lá, eu já sei que ele só tem um, tá bom? Então por que H2O? Porque apresentam 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. Tá claro até aí? Então vamos lá. Bom, aí nós vamos seguir um pouquinho, aprofundar um pouquinho, e aí a gente chega aqui, ó, diz assim: mas você sabe por que e como os átomos se unem? Essa pergunta eu te fiz lá na terceira pergunta lá, isso a gente vai respondendo, né? Então bora lá. Na natureza, os átomos dos elementos químicos, em sua maioria, não são encontrados isoladamente, mas ligados uns aos outros, com exceção dos gases nobres. E vou te dizer o porquê. Entre todas as substâncias químicas conhecidas até o início da década de 1960, 6 eram formadas por átomos isolados. Atualmente, devido à descoberta de novos elementos químicos, são 7 ao invés de 6. Ou seja,
os átomos dessas substâncias não se combinavam com outros átomos, sendo inertes. Concluiu-se com isso que as substâncias conhecidas como gases nobres apresentavam grande instabilidade. Você está vendo bem aqui uma coluna. Essa é uma coluna que você vai ver na sua tabela periódica, que a gente chama de família. Essa família aqui é a família dos gases nobres. Esses gases que vocês estão vendo aqui, eu estou dizendo, ó, gases, você já sabe que eles vão ser encontrados na natureza na forma de gás. Eles têm uma simbologia que a gente vai aprender a fazer leitura. Essas letrazinhas que vocês estão fazendo aí são as siglas que representam, vocês estão vendo, são as siglas que representam esses elementos químicos. Embaixo você tem aqui o nome do elemento químico, tá? Então você tem aqui o organessônio, você tem o rodônio, xenônio, criptônio, argônio, neônio e o hélio, são os gases nobres. Esses gases, eles não vão se ligar a nenhum outro elemento químico. Esses elementos químicos não tem como se ligar a outros elementos químicos. Eu acabei de te falar da água, né? Dá para ver bem aqui, ó, o H2O. Tem dois elementos químicos se ligando aqui. Na verdade, 3 se eu considerar aqui que o hidrogênio tem dois átomos, tá? Mas então, esses aqui não vão se ligar. Eu precisava te falar isso antes de continuar a aula, tá bom? Então, olha lá. Os cientistas concluíram que a estabilidade desses gases, os gases nobres, estava relacionada ao fato de que os átomos desses elementos eram os únicos a ter o último nível de energia. Eles eram os únicos a ter o último nível de energia, que eu vou chamar de camada de valência. Na hora que a gente for ver a estrutura, tu vai entender o que seria esse último nível de energia, tá? Completo. O hélio, que é o HE que você está vendo aí, que é o primeiro ali de cima, né? O gás hélio, tá? Com 2 elétrons e os demais com 8 elétrons. Assim, surgiram as primeiras teorias que usavam essa particularidade para explicar como ocorriam as ligações entre os átomos. Com base nesse raciocínio e levando em conta todas as propriedades químicas dos elementos dependiam da distribuição dos átomos na camada mais externa de seus átomos. Os elétrons na camada mais externa de seus átomos. Aí vamos subir um pouquinho aqui, tá? Walter Kussel, em 1888 a 1956, enunciou em 1916 a teoria eletrônica de valência, tá? Então, o Kussel, ele formulou essa teoria eletrônica aí de valência. Mais tarde, aperfeiçoada de forma independente por Gilbert Newton Lewis e Irving Langmuir, com o nome de regra do octeto. Ok, né? Aí você tem uma imagem aqui do Gilbert Newton Lewis dando uma estudada aí, né? E contribuindo para a química moderna aí. Aí vem bem aqui um destaque do teu livro muito importante para a gente entender e seguir à frente. A fim de adquirir condição de estabilidade, isto é, obter a configuração eletrônica igual à camada de valência de um gás nobre, os átomos não estáveis ligam-se uns aos outros. Então, o que a gente vai entender é os gases nobres, eles são instáveis, os outros não. Então, a fim de ganhar essa instabilidade, tá? Eles acabaram obtendo formas de ligação para poder se tornar instável, tá bom? Então, a gente pega essa base aí para a gente seguir para cá para o nosso próximo passo. Embora existiam muitas exceções, essa teoria é válida para os elementos representativos do grupo 1, 2 e 13 a 17, cujos elétrons de valência podem ser demonstrados de maneira simplificada por estruturas de Lewis. Assim, para descrever os elétrons mais externos da configuração eletrônica de um elemento químico, Lewis introduziu um sistema prático em que o símbolo do elemento representa o núcleo do seu átomo e seus elétrons internos ao seu redor são colocados os elétrons mais externos, tá? Então, o que ele fez? Um sistema prático ali, onde o núcleo do seu átomo é representado pelo elemento químico e os seus elétrons internos e ao seu redor são colocados os elétrons mais externos. Observe o esboço da tabela periódica a seguir. A simbologia para descrever os elétrons de valência
dos elementos representativos. Olha lá, antes de ir para a tabela, para a gente olhar para a tabela, eu gostaria de que vocês entendessem bem aqui onde diz. Inicialmente, o conceito de valência estava relacionado à capacidade de ligação dos átomos. Então bastava eles se ligarem que a gente dizia que eles tinham uma capacidade de valência, ok? Após uma melhor compreensão da estrutura do átomo, verificou-se que a valência tem relação com o número de elétrons que um átomo de determinado elemento químico apresenta no nível mais externo de sua configuração eletrônica. Então, galera, vocês têm aqui um esboço da tabela periódica, beleza? Você tem aqui um esboço da tabela periódica, tá? Mais na frente a gente vai verificar direitinho como é que elas são formadas, quais são os grupos que estão. Você verifica que tem cores diferentes. Olha lá o recorte dos gases nobres lá na família 18 lá, né? Então eles são divididos por grupos que a gente vai chamar de família. Esse aqui não está preenchido porque agora não precisava. A gente precisa entender que, segundo Lewis, você tem o elemento químico representado aqui pela letra, tá? Ele tem uma sigla. Essa sigla, neste esboço da tabela periódica, representa o núcleo do átomo e que os elétrons estão ao seu redor. Então esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí são a quantidade de elétrons que eles encontram, tá? Principalmente na última camada. Então olha só, de acordo com a regra do octeto, pode-se afirmar que átomos de elétrons do grupo 1, 2 e 13, grupo 1, 2 e 13, tá? 1, 2 e 13, tá? A maioria, metais, tendem a ceder elétrons formando cátions. 1, 2 e 13 na tabela periódica são elementos químicos que tendem a perder elétrons, tá? Eles vão perder esses pontinhos aqui no momento de uma ligação, tá? E aí eles vão formar o que a gente chama de cátions. Quando eles perdem elétrons, eles formam os cátions. Já os átomos dos elementos do grupo 15, 16 e 17, 15, 16 e 17, né, em geral, não metais, tendem a receber elétrons, formando os ânions. Então, quando perde, forma os cátions, quando ganha, formam os ânions. Tudo bem até aí? Portanto, dependendo dessa tendência, as ligações entre metais e ou não metais podem ser do tipo covalente, iônica ou metálica. São, né, 3 passos que nós vamos dar na nossa próxima aula. Nós vamos ver as ligações do tipo covalente, do tipo iônica e do tipo metálica. Isso aqui é um esboço da tabela periódica. Isso aqui não é tão simples da gente entender, mas nós vamos caminhando, né, lentamente. Se você observar aqui, ó, ele só está te mostrando a quantidade de elétrons ao redor do núcleo de um átomo daquele elemento químico. Aqui ele já te mostra, né, aqui dos não metais, dos gases nobres, perdão, ele já te mostra como é que ele é representado na tabela. Percebe que tem um númerozinho aqui, tem outro aqui, tem um nome embaixo, tem no centro a sigla, aqui do lado tem uma numeração. Então tudo isso a gente vai aprender a fazer a leitura na tabela periódica, tá certo, nono ano? Agora eu não vou entrar em ligação covalente, porque você precisa entender essa introdução. Então o que eu peço? Continue lendo seu livro, essa parte inicial, essas primeiras páginas aí. Fica vendo esse vídeo várias vezes, se for o caso, para que a gente possa dar o nosso próximo passo, tá bom? Então fica aqui o meu abraço a todos os alunos do nono ano, em nome do Centro de Educação Professora Irene Torres. Beijo do tio Jaime, até a próxima aula.